Marcos Martinelli, aqui da Cred Assisc, né? Mais uma gravação do nosso videocast, nosso podcast, o Cred Assisc Cast. Nós estamos com esse projeto de comunicação, onde a gente conversa com as pessoas que fazem parte da cooperativa de crédito aqui em São Carlos e sempre convidando, né, a compartilhar o material, porque nessas conversas a gente não só conversa sobre o que o nosso cooperado faz, o trabalho que ele presta, qual a sua especialização, mas nós também divulgamos algumas dicas ou alguns testemunhos sobre gestão financeira, sobre educação financeira. Nós acreditamos que esse projeto de educação financeira é um diálogo e, ao invés de aprender exatamente num curso, num treinamento, numa capacitação específica, que aliás a gente até convida nossos cooperados a fazerem isso, nós primeiro trabalhamos na sensibilização, trabalhamos conversando com as pessoas sobre um tema de educação financeira, né, de gestão financeira das empresas, e a gente vai puxando alguns ganchos, onde esperamos, né, motivar as pessoas para depois buscar um estudo mais especializado, uma consultoria do Sebrae, uma consultoria dentro da própria cooperativa, do sistema Sicoob. Então a gente montou esse projeto de comunicação com essa finalidade. Nós estamos, a Cred Assisc, que é uma cooperativa de crédito de livre admissão, né? Não precisa ser empresário, mas pode ser empresário, pessoa física, que queira ser membro de uma cooperativa de crédito. E ela oferece, além de todos os serviços e produtos financeiros, ela oferece também um cardápio de possibilidades de educação financeira que são feitos presencialmente ou remotamente, online, né, para os nossos cooperados. E para a comunidade em geral, a gente oferece essa conversa, esse diálogo, esse bate-papo, para que você possa entender o mundo do cooperativismo, né? Por que um grupo de pessoas se juntam para ter o próprio, entre aspas, banco, né? Para ter sua própria instituição financeira. Quer dizer, quais as vantagens disso, quais as desvantagens, se eventualmente a gente possa identificar. Então, hoje eu estou recebendo aqui mais duas empresárias, a Renata e a Bárbara. Vamos conversar aqui sobre duas iniciativas que elas trazem assim, uma experiência para conversar com a gente. E a gente começa falando de uma empresa que é especializada em fazer medições, né, de consumo ou de água ou de gás em condomínios, por exemplo. É uma empresa que presta esse tipo de serviço. A gente já vai falar sobre isso. Então, voltando, cooperativa de crédito é uma solução para você na tua vida enquanto uma comunidade de autoajuda, né? Porque a gente junta pessoas em torno de um propósito comum. Fazemos parte de um grande sistema que chama Sicoob, né? O Sistema Cooperativo do Brasil, tem 4.000 pontos de atendimento pelo Brasil. E essas comunidades, que têm a sua própria instituição financeira, juntas conseguem algumas vantagens, né? Consegue economizar tarifa, pagar uma taxa mais barata, consegue compartilhar as sobras do exercício. Se eventualmente a cooperativa dá um excedente de arrecadação, ela devolve isso para o cooperado, além de patrocinar projetos de educação financeira. Então, feita essa abertura, eu quero agradecer, né? Primeiro a Renata, muito obrigado, tá? Obrigada eu pelo convite. Isso. Uma honra estar aqui com você. E você também, Bárbara, muito obrigado por participar aqui da gente com esse bate-papo. Obrigada pelo convite. Isso, vamos ficar bem à vontade, porque esse programa tem, assim, tem pouca pretensão, né? Sim. Não tem nem script, que a gente não tem. A gente grava aqui a cada 15 dias, então trazendo coisas diferentes, né? Nós temos a Deca que faz a nossa agenda, traz, e às vezes até pergunta para mim, falou, o que você quer que eu pergunte? Não precisa perguntar nada, durante as conversas as pessoas vão falando o que querem e esse é o nosso objetivo. Como é o nome da empresa? Se pronuncia Messentech, é isso? Messentech. Messentech. Essa empresa, ela é uma empresa, que você me explicava antes da gente começar a gravação, é uma empresa que faz uma prestação de serviço especializado em medição
daquilo que é o consumo dos condomínios, né? Do hidrômetro individual de cada unidade. Isso. Então, um condomínio de prédios, cada unidade vai ter seu hidrômetro. Agora o SAI regulamentou e todos vão ter que ter hidrômetro individual, o que é uma economia muito significativa para o condomínio. Mas diz uma coisa, só para quem mora em casa térrea talvez não tenha nem noção que esses problemas acontecem na vida, né? Quem nunca morou em condomínio, né, não sabe o que é dividir uma conta elevada de água, por exemplo. Tem o tronco principal, que é o que fica na rua. Tá. Você tem o hidrômetro, o macrohidrômetro, que ele é o maior, que ele faz toda a medição do que entra no condomínio. Era comum e apartamentos. Tá. Então, antigamente, o condomínio pagava essa água que entrava no tronco principal. Depois rachava lá a grana. Dividia entre os moradores. E por que não continua assim, afinal de contas? Isso estava funcionando? Porque para cada um, isso depende muito do tamanho do prédio, quantas unidades tem. Mas para cada um dava 100, 200 reais de água. Ficava mais caro porque a tarifa sobe em razão do volume, né? Do volume e porque as pessoas não se conscientizam que ela está gastando água porque não está saindo diretamente do bolso. Então, uma economiza, a outra já não quer economizar. Ah, tá. Então, quer dizer, uma família tinha 4 pessoas tomando banho, gastava mais água, a outra mora sozinha. Ou não tomava banho, era uma hipótese. Acontece isso. Acontecia. E na hora de dividia igualmente. Era injusto, né? Injusto. Tem prédios que a cobertura tem piscina ou banheiras no apartamento. Tá. Geralmente cobertura sempre tem um que a mais. Tem umas que tem jacuzzi e os outros não. Os andares de baixo não. Então eu estava pagando a água da jacuzzi do meu vizinho de cima. Quer dizer, então, entendi. Então, a partir de um certo momento, regulamentou-se para que você tivesse um equipamento individualizado, cada unidade, e aí medir quanto foi o consumo d'água. Isso. E aí o cara, sei lá, da autarquia pública, ele não entra então no apartamento para fazer essa medição, não é ele que faz isso? Não, é uma empresa. Assim como o correio deixa a entrega na portaria, ele não pode entrar, porque é como se ele estivesse entrando dentro da casa da pessoa. Ele está entrando dentro do condomínio. O SAI também não pode. Então, houve essa necessidade, nasceu a Messentec. Entendi. E a gente entra, né, tem um contrato, uma autorização, faz o cadastro com o porteiro, tudo, é bem seguro. Tá, então ela contrata a empresa e ela tem um técnico que vai lá fazer a medição individualizada. É um funcionário que faz... Isso resulta numa conta individualizada, simples individualizada. Assim. Essa conta não é você que emite, isso aí é a própria autarquia que... Aí a gente envia um arquivo das leituras que foram feitas. Quem dá a data para a gente fazer a leitura é o SAI, porque o SAI faz a leitura daquele hidrômetro de fora. Então, eu tenho que ir no mesmo dia que o funcionário do SAI fez a leitura de fora. Porque se ele fez a leitura hoje e eu vou amanhã ou depois, não vai bater a conta. Entendi. Então, aí o morador vai pagar mais do que ele deveria pagar. Então, o SAI, ele sempre dá a data e a gente vai na data para fazer essa leitura, para bater junto os hidrômetros individuais juntos com o de fora. Entendi. Então, esse é um serviço prestado pela Messentec. Isso. E também você disse que isso é possível ser feito também com a medição do consumo de gás, né? De gás. Agora, está começando a ficar mais comum a individualização do gás também. Tá, e me diga uma coisa. Quando faz essa individualização de contas, né? A gente estava refletindo aqui que sai um pouco mais baixo, porque a gente sabe que a tarifa obedece uma escala, não é isso? Quando você gasta mais água... De 0 a 10 é uma taxa. Tá. De 10 a 15, se não me engano, é uma tabela do SAI. Tá, sim, ok. De mas 10 aí... a 15 é uma... Então, se eu estou de 0 a 10 é uma taxa. Se eu vou para 11 de consumo, essa taxa dobra. Dobra. Quer dizer, o custo da água vai mudando conforme o seu volume.
Se eu pagava 10, 20 reais, eu vou para 30, 40. Tá, dobra. Acaba uma penalização para quem Isso. usa muita água, né? Isso. O SAE até faz essa faixa que é justamente para a pessoa dar uma segurada na água também, Tá, entendi. no consumo. E no gás isso não é igual, né? O gás Não. é mais tranquilo. O gás tem o local no condomínio próprio para ficar aqueles botijões enormes, né? Sim, Então, a taxa que vai ser paga vai depender do valor que o condomínio pagou aquele gás. ok. Então, aí você mede por metros cúbicos Tá. e divide pelo valor. E já tem ligação de gás natural também em São Carlos, né? Tem. É a mesma, o conceito é o mesmo, né? É o mesmo. Tá. Vai depender muito do valor que vai ser pago pelo aquele consumo do gás que o condomínio contratou. E essa agenda tem muito lugar para visitar todo mês? Tem o quê? 10 prédios, 20, 5? Quantos prédios vocês... Quantos condomínios vocês acompanham no geral na cidade? Quantos clientes a gente tem? A gente está com quase 70. Nossa, é uma agenda importante, né? De cumprir os prazos com isso O tudo. prazo, é isso. Quem fazia a leitura era o Alex, que é meu marido e sócio. Tá. E chegou um momento que ele falou assim, não vou conseguir fazer no dia que o SAI estipula. Sei. Contratamos um funcionário, que inclusive a gente ficou receoso, a gente lutou muito para contratar um funcionário, porque é o nosso nome que está em responsabilidade. Então, tem um amigo nosso que faz a leitura, a gente confia 100% nele. As pessoas ainda é um fator importante para o sucesso, né? Se você põe gente boa, mas desqualificada, sem qualidade na operação, fica ruim, né? Você já vai para um condomínio por querer segurança. Tá. O meu funcionário vai até a porta do seu apartamento, porque o hidrômetro fica do lado da sua porta. Tem que ser uma pessoa confiável, eu não posso pôr qualquer pessoa. A Messentec faz medição de água e gás, cobra por meio de contratos dos condomínios, presta o serviço com uma equipe que faz a medição, faz a separação. E vocês usam uma tecnologia, software, equipamento? O que vocês usam? A gente tem um software, a gente faz leitura fotovisual, a gente faz 2 tipos de leitura, fotovisual, e a gente tem um software que a gente joga as fotos e vai digitando hidrômetro por hidrômetro. Uma documentação sobre esse processo. Todo mês a gente gera um relatório para o síndico do consumo e dá um alerta, todo consumo acima de 18 metros cúbicos, que para apartamento, que não tem um quintal, não pode ficar jogando água na janela, né? Você acaba consumindo menos água, a gente tem um destaque que o próprio sistema faz que deixa em vermelho, como um alerta. Então, do seu ponto de vista médio, um apartamento deveria consumir até 18 metros cúbicos, é isso? Tem gente que depende muito da máquina de lavar, tá, do tipo de chuveiro, mas entende-se que acima de 18 metros cúbicos... Tem um excesso aí. É um excesso de consumo de água. É lógico que tem gente que tem uma família que mora de 5, 6 pessoas e aí naturalmente vai acabar consumindo isso. Mas geralmente não. Então a gente manda esse alerta. Enzo, meu filho Murilo, por favor, não observe as palavras da Renata. Depois nós conversamos lá em casa. E é um alerta para vazamento. Entendi. Monitora se tiver um vazamento. Isso. Aparece, né? Aí a gente já envia esse relatório, que aí o síndico fala assim, nossa, dos 20 metros cúbicos a dona Maria tá usando, ela mora em 2. Entendi. Algum problema ela tá tendo. Que legal. Porque em apartamento... apartamento... não é o objetivo principal, né? Acaba não, mas a gente objetivo. faz a gestão também, né? Não faz só a leitura. A gente faz uma gestão. Então, é enviado para o síndico, porque a gente não tem esse contato com o morador, mas o síndico tem. Sim, ele conhece o perfil de cada família. Isso, já tem mais contato, tudo. A gente tem também uma pessoa que trabalha no SAAI, que ele faz verificação, né, de se está tendo vazamento ou não. Como ele trabalha no SAAI, ele sabe
Você tem uma rede de contatos para ajudar as pessoas a superar alguns problemas. Isso. Porque a privada, né, o vaso sanitário geralmente de prédio é caixa acoplada. É caixa acoplada. E é onde dá mais problema. Porque você não vê o vazamento. Isso, ele é sutil, né? É sutil e às vezes é regulagem na caixa. Entendo. É coisa simples. Então, a gente sempre manda esse relatório. Se por exemplo, você, Marcos, está com problema está achando que sua conta está errada. Como a gente tem essa foto, a gente envia um relatório com a foto dos seus hidrômetros para você. Ok. Para você. Aí você vê se a leitura está toda certa, se as fotos correspondem ao que foi cobrado de você. Se foi um erro nosso de digitação, a gente paga a conta. Mas provavelmente já a probabilidade é pequena, né? A gente digita, confere 1, 2 vezes, isso. Porque eu não quero pagar a conta de ninguém. Isso, então a sua empresa, agora cai num outro assunto do tema da nossa conversa, quer dizer, na sua empresa, quem cuida de finanças, quem cuida do controle, porque a gente está falando de grana dos outros, né? Agora vamos puxar para o nosso lado aqui. Quem cuida de grana, quem faz a gestão financeira da sua empresa, vamos conversar um pouquinho sobre isso, para a gente saber como é que o nosso cooperado lida com o dinheiro do dia a dia. Com o dinheiro. Quem cuida das contas é eu e o meu marido. Eu e o meu marido cuidamos das... Antes eu fiquei grávida na pandemia. E eu que cuidava de tudo. Aí quando eu fui ter a Rafaela, aí eu passei pro meu marido. Aí hoje a gente controla junto as contas. Controla junto. E esse controle é quantas a receber, quantas a pagar. Isso, imposto. E a parte bancária também, conciliação bancária, quem faz? Quem se preocupa com isso? Os dois. Os dois. Chega a olhar o extrato do banco, assim, da cooperativa? Sim, o Alex, ele é mais organizado do que eu. Pega a regrinha assim, planilha as coisas? Ele tem planilha de quantos condomínios, quanto que recebe, quanto que vai de imposto, quanto que entra vai para contadora, ele tem tudo, até a taxa do boleto, ele tem lá tudo. Deixa eu perguntar, dentro da discussão aqui, né? Para provocação. Vocês separam a grana da família da grana da empresa ou é tudo misturado? A gente não separa. Não separa? Não. Mas a gente não separa porque ele tem tudo em planilha. Tá, então tem uma gestão sobre isso, né? Isso. O dinheiro está no mesmo bolo, a gente tem, mas tem controles separados. A gente tem controle. Isso. É que como é diferente da outra empresa que eu tenho com a BA. A Messentec, ela tem despesa com contadora, com um funcionário que a gente tem hoje e imposto. Então ela não tem contas muito altas. Tá. Então eu posso dizer assim, tem a ver com o tamanho e o estilo, o porte da empresa, né? Isso. Se sua empresa crescer, provavelmente vai ter que em algum momento separar essas coisas, né? Sim. Agora, enquanto a empresa tem um certo porte, é possível fazer uma gestão mais simplificada, é isso que você está dizendo. Então, o que a gente diz, quase qualquer curso de educação financeira que se faz, a primeira coisa é ter uma noção de orçamento, né? De orçamento. Ou seja, o quanto entra, o quanto sai, e o que está saindo para o quê? Né? Essa gestão que se aconselha, coisa muito simples. E teu marido faz isso através de planilhas, é isso que você me disse, né? Tem tudo. Ele tem uma abinha empresa, outra abinha casa, ele tem tudo. E aí ele me cortou nos meus gastos. Olha. Agora eu recebo mesada. Tem uma cota. Eu posso gastar tanto. Uma cota. É como um banho. Pode até tanto de água, mas que aquilo é desperdício. Legal. Aqui, vou dizer e fica convidada, vocês e seu esposo, o seguinte, a cooperativa tem um portal, quer dizer, o Cicobi prepara um portal de educação e lá tem bastante coisas para fazer. Claro que é online, né? Quer dizer, cada um faz num tempo. Então é possível fazer alguns cursos sobre educação financeira, sobre
conteúdos muito bem desenvolvidos, alguns pela Universidade Cicobi, que é uma universidade própria que nós temos para a produção de conteúdos. Fica o convite aí depois, se precisar, treinar mais ou revisar alguns conceitos na gestão financeira, né? Quer dizer, uma empresa, a sua empresa está bem administrada, está bem gerida, mas está crescendo, né? Daqui a pouco vai precisar, sei lá, segregar as contas, vai precisar pôr um funcionário, talvez, ou um técnico cuidando dessa área mais financeira, né? Então, isso é sempre bom ser acompanhado de algum tipo de formação teórica, que pode ser, como eu disse no início, um curso do Sebrae, pode ser um curso, sei lá, de universidade, desses mais formais, de faculdade, universidade, mas pode também ser esse conteúdo que o Cicobi CredAssist oferece, que são cursos e treinamentos que são virtuais, né? Eles dão conta da maioria das dúvidas das pessoas por meio de aulas online. Fica convidado a saber mais sobre isso. Eu fui antes da pandemia num curso de finanças da Cicobi. Ah, que legal. Foi na ali no centro, na esquina, como é que chama? Aí tem a Crediguaçu, Credicitrus, Que era do comércio. Então, na Associação Comercial, isso. Isso. Eu estou dizendo aqui, pessoal, porque assim, em São Carlos nós temos mais ou menos aí 10 cooperativas operando. A maioria delas do sistema Cicobi. Então são entidades co-irmãs, né? A gente fica feliz quando tem cooperados aqui conosco, mas também igual felicidade quando a pessoa está numa cooperativa co-irmã, não tem nenhum problema, né? Elas usam todas a mesma tecnologia, mesma plataforma, mesmos treinamentos, mesmos cursos. E lá na Associação Comercial, digamos assim, a nossa segunda casa, porque lá tem o auditório. Sim, foi no auditório. Lá tem... nós fomos fundados pela Associação Comercial. Então, a nossa ligação com a indústria, com o CIESP e com a Associação Comercial de São Carlos é uma ligação fortíssima, porque o pai e a mãe dessa cooperativa é o CIESP, que nos apoiou desde o início, e a Associação Comercial Industrial de São Carlos, que até hoje a gente usa muito dessa parceria com eles. Então, você já fez cursos oferecidos pela cooperativa? Já. Saí com um livrinho, com um caderninho de anotação. Na época, eu administrava a empresa sozinha e me ajudou muito. Ajudou. Porque eu não sabia, assim, a gente tem aquela noção. Eu fazia igual em casa. Sim. Separava isso para aquilo. E quando eu fiz o curso, me abriu mais, assim, a cabeça. Falei assim, não tenho que pensar como a dona de casa que cuida do dinheiro, que põe comida em casa. Tem que pensar como uma empresária. Tem que guardar o dinheiro como uma empresária, administrar como uma empresária. Então, assim, virou uma chave depois que eu fui no curso. Eu costumo dizer que a gente sabe muitas coisas, mas às vezes não está num plano consciente. Não é que a gente não sabia, né? A gente sabia. É que quando a gente participa de um curso, um treinamento, aquilo que estava no nosso inconsciente traz num plano consciente e você passa a lidar diferente com a mesma situação. Quer dizer, não duvido que as pessoas sejam ignorantes num dado assunto. Pode até acontecer, mas nesse assunto de finanças não há uma ignorância. Há uma falta de, como se falou assim, de virar a chavinha e começar a fazer diferente. A gente não aprende isso na vida. Difícil, né? A gente vai aos trancos e barrancos, né? E aí apareceu a oportunidade de ir nesse curso e eu fui. Aí foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Provavelmente 2000, porque a pandemia depois do carnaval de 2020. Isso foi 2018 ou 2019? Isso, por aí. Por aí. Foi logo depois. Aí eu falei assim, não, eu sentei e falei assim, a gente precisa investir. Esse dinheiro que sobra aqui precisa investir. É isso. Você sabe que eu dou aula também. E aí eu pego jovens que têm ali entre 18 e 25 anos. E é difícil, às vezes, por exemplo, o empreendedor, no início da carreira dele de empreendedor, sei lá, 21 anos, 22, você cobrar dele uma experiência que só o tempo vai trazer. Isso, E aí eu explico como é que eles dão um salto, né? É curso e treinamento, não tem jeito. Quer dizer, curso e treinamento, você ganha o que você ia aprender em 10 anos quebrando a cabeça, de repente alguém te ensina em 10 horas. E você evita
de passar por certos perrengues, porque soube antes. Investir errado, não Sim. saber investir. Teve até uma época que nós fizemos contratação do Sebrae, nós juntamos 20 ou 30 pessoas, o Adão lidera esse processo. Fica a dica, viu, pessoal? É só demandar a Crédito Assis que ela responde. Nós tivemos o quê? 20 ou 30 cooperados foram identificados, perguntamos para eles o seguinte: se a gente contratar um professor, você frequenta o curso? A pessoa disse que sim. Nós fomos lá, contratamos, não teve custo para ninguém, porque a cooperativa bancou. E as pessoas fizeram um treinamento, que na época quem proveu foi o de conhecimento foi o Sebrae. E as pessoas acharam ótimo ter ficado algumas horas, né, sentado, tendo um treinamento, e isso ajudou muito. Ajuda muito. Tá bom. Renata, conversa um pouquinho mais sobre tecnologias, tendências, como é que tá? O que faltou conversar com a gente sobre isso? Da Messentec, faltou, eu falei que a gente tinha 2 tipos de leitura de água que a empresa faz. Uma no fotovisual, Isso. que eu expliquei como é que é feito, no outro... Que permita a divisão de contas de água, que isso Isso. reduz o consumo, o gasto das pessoas e melhora a gestão desse bem tão precioso que é a água, né? Isso. E a gente tem uma outra leitura que aí tem que ser um hidrômetro preparado, que é por via Bluetooth. Então, esse é bem mais preciso, o hidrômetro. Então, o equipamento instalado lá na unidade, no apartamento, No apartamento. ele transmite os dados, é isso? Isso, transmite os dados para o equipamento. Muitas vezes, a gente não precisa nem entrar no condomínio. Na rua, a gente faz. Para que esse aparelho é bom? Ele é muito mais preciso, ele me dá alerta de vazamento, ele me dá alerta se a pessoa tirou o aparelho, se foi desacoplado, que isso, para o morador, pode não ser tão bom, mas para o condomínio porque ele me dá alerta de todos os problemas se houver uma intervenção ali hidrômetro. física, no hidrômetro, ele me avisa. Dá uma segurança maior para o condomínio. Para o condomínio, se é um hidrômetro que está do lado de fora do apartamento, que eu já vou explicar também, que pode ser colocado dentro do apartamento o hidrômetro, de alguém ter mexido. Então, para o morador tem também essa segurança. Apartamentos hoje que são antigos e não tem como colocar, não tem estrutura para colocar um hidrômetro fora do apartamento. A gente põe dentro. Então vocês... Dá um trabalho, né? É uma pequena obra dentro do apartamento, mas a gente coloca. E aí esse aparelho vai fazer a leitura do hidrômetro que está dentro do apartamento. Geralmente a gente põe em lavanderia, lugar que não vai ficar esteticamente feio. Sabe aquela caixinha de luz? Certo. A gente põe essa caixinha para esconder o hidrômetro. Entendi. Então, a gente não precisaria entrar. Então, esses prédios antigos, eles conseguem fazer essa economia de água hoje. Quer dizer, você pega um prédio novo, já tem padrões novos, facilita a instalação da medição individualizada para cada apartamento. Quem mora num prédio mais antigo precisa individualizar essas contas de água e você está dizendo que tem a solução. Então você acaba assumindo essa obra, como é que funciona isso? A gente tem parceiros que fazem essa intervenção, essa obra no prédio. Muito legal, muito bom, muito bom. Então assim, você que tem necessidade de individualizar a conta de água ou de gás, saiba que nos quadros da cooperativa tem empresários que têm essa especialização. Então procura a gente aqui, né? Porque a gente tem uma vontade muito boa, muito grande de aproximar cooperados que têm uma necessidade de outros cooperados que podem ter a solução, né? Porque é uma ideia de comunidade, né? Isso. Quer dizer, eu tenho um problema e de repente a solução para esse problema, no caso individualização de conta de água ou de gás, está dentro da própria cooperativa de crédito que a gente faz parte, né? Inclusive teve um prédio que a gente conseguiu fazer os hidrômetros passarem por fora. Não precisou quebrar dentro do... Mas isso depende muito do rapaz ir lá e ver o que dá para fazer. Nesse deu para fazer, tudo por fora.
Então não precisou quebrar dentro do apartamento. Fechou uma encanação externa. Isso, e aí o prédio tinha estrutura para deixar os hidrômetros embaixo e conseguimos individualizar sem ter que quebrar dentro do apartamento. Legal, bacana. Mas a individualização de água, ela é muito importante, não só para o condomínio, mas também para o morador. Pagar a conta dele de água justa, sem ter dor de cabeça, porque tem muita briga. Mas o fulano tem banheira no apartamento dele lá em cima, o meu não tem. Condomínio é lugar de treta. Vai onde tem mais de 2 pessoas morando aí esse lá. tipo de solução contribui para, inclusive, uma paz social, Isso. Para não ter conflitos dentro daquela comunidade. E a empresa ela é muito transparente. Tem dúvida, a gente manda relatório, a gente já cansou de ir e marcar com o morador, de verificar, de explicar junto, mostrar. Foi identificado o problema, a gente procura nossos parceiros, qual o problema que é, procura os nossos parceiros para resolver. Resolve, né? Então a gente é super transparente, a gente não cobra visita, tem empresas que cobram visita, a gente não cobra. Se você tem dúvida do que eu faço, eu vou te esclarecer e vou te deixar preto no branco. Eu não quero que ninguém tenha dúvidas do que eu estou fazendo. Muito bom. Olho no olho, né? Então estava faltando falar desse, que era importante por causa dos apartamentos antigos, né? Que acha que não tem solução e tem. Você tem um conjunto de prédios que realmente a infraestrutura não foi pensada assim. Antigamente não tinha isso, né? Nós vamos fechar esse primeiro bloco e a gente continua aqui, a gente só vai parar para um cafezinho e depois a gente continua aqui falando do segunda iniciativa que a Renata faz parte, mas agora a gente vai conversar mais com a Bárbara, que nós já demos muito espaço aqui para a Renata. Falei muito já. Que a empresa chama Fratelli. É claro que eu estou brincando, as meninas vão conversar comigo sobre um segundo empreendimento que elas fazem parte e a gente vai amarrando uma conversa na outra aqui, tá bom? Então vamos fechar esse bloco, a gente vai tomar um café e volta continuando o nosso bate-papo.